de mensagens, de 7 mensagens. Serão 7 capítulos baseados nas últimas palavras de Jesus. Você sabe quais foram as últimas palavras que Jesus proferiu? Você se lembra de alguma delas? Pois bem, está consumada, é uma. Nós vamos trabalhar nesse período que muitos chamam de quaresma. Nós vamos trabalhar nesse período que antecede a Páscoa, do carnaval até a Páscoa. Nós vamos trabalhar essas pequenas frases de nosso Senhor, já ali na cruz, depois que Ele foi pregado e levantado no madeiro. Ele profere com muita dificuldade, porque alguém que era crucificado morria por asfixia, porque se tornava muito difícil a respiração, e a pessoa ia para respirar, ela tinha que fazer um esforço de empurrar o seu corpo para cima, os seus pés pregados ali, para que ele pudesse liberar as vias aéreas e respirar. Se respirar já era difícil, falar muito mais ainda. E a cada esforço o sangue era esguichado, o sangue ia escorrendo, e ele já estava ali cansado de toda a tortura, de toda a dor que já havia sofrido durante o período da paixão. Mas ele, em seus últimos esforços, no restinho de força que tinha, ele profere 7 expressões, 7 declarações, 7 palavras. E há algo nas últimas palavras pronunciadas por alguém que mexe com a nossa curiosidade, ou nos faz tratá-las com um peso diferente. Há algo muito especial em cada uma dessas 7 declarações. Muitos escritores já escreveram sobre isso, e nós vamos trabalhar durante então esses 7 domingos, culminando com o especial de Páscoa, uma celebração de Páscoa, essas 7 palavras. Por lei, as últimas palavras de uma pessoa são um testemunho que pode ser admitido como prova em um tribunal, ou até mesmo mudar um testamento que já havia sido feito. E através do milagre das Escrituras temos o privilégio único de desvendar, de refletir sobre estas últimas palavras de Jesus antes de sua morte. Os evangelhos mostram 7 frases curtas de Jesus, desde quando foi pregado no madeiro até o seu último suspiro. Na cruz ele verbalizou 3 orações, uma promessa, algo sobre a sua família, sobre o relacionamento familiar. Sua mãe estava ali aos pés da cruz, e ele profere algo que diz respeito à família. Uma queixa, uma necessidade, ele expressa uma necessidade dele, talvez foi sua última necessidade, quando ele diz: eu tenho sede. E uma declaração, que é justamente uma declaração de estar consumado. Estas 7 frases representam para nós uma jornada até a presença de Deus por meio dos temas revelados em cada declaração de Jesus, que nós vamos estudar nessa série de mensagens que começa hoje e vai até a Páscoa. Receber o perdão de Deus é o primeiro passo na jornada, e nos leva à salvação em Cristo, e nos torna parte da família com a qual passamos a nos relacionar. Com o passar do tempo, podemos experimentar temporariamente uma sensação de abandono e aflição. Contudo, iremos experimentar o triunfo por meio da graça de Deus, até chegarmos à maior recompensa do reencontro com Deus na glória. Hoje, a palavra ou a expressão que nós vamos estudar é perdão, uma palavra de perdão. Dessas 7 últimas, a 7ª foi uma declaração de perdão. O evangelista Lucas registra no capítulo 23 e no verso 34 a expressão: Pai,
perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Vamos ler juntos essa frase: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Ele estava ali, depois de sofrer tanto. Bem abaixo dele estavam seus acusadores, seus torturadores. Bem abaixo dele estavam os religiosos judeus que estavam aplaudindo, porque incitaram e tentaram de tudo para vê-lo daquela forma. E ali estava a algazarra daqueles que queriam sua morte, daqueles que estavam se alegrando naquela cena atroz. E ele consegue olhar de lá de cima da cruz, ver todos aqueles rostos que cuspiram nele, que intentaram contra ele, que bateram nele, que proferiram palavras de condenação contra ele. E ele consegue olhar para eles e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Queridos, sem perdão a vida cristã não nasce. Só tem cristão se há perdão. Sem perdão não há cristão. O perdão é o parto da vida cristã. Só há vida cristã quando alguém se arrepende dos seus pecados, reconhece sua natureza pecaminosa e pede perdão sobre os seus pecados, pede perdão reconhecendo sua natureza inimiga de Deus, sua natureza caída, deturpada, e aí recebe de Deus o perdão. Esse é o início da jornada. Não há vida cristã sem perdão. Não há jornada cristã sem o perdão dos nossos pecados. Sem perdão a vida cristã não nasce. Um pastor norte-americano, já falecido há bastante tempo, pastor Martin Luther King Jr. disse: o perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. Então não tem novo nascimento, não tem reconstrução da vida a partir da graça de Deus sem o perdão. O perdão é a ignição da jornada cristã, é onde tudo começa. E foi essa sétima última palavra de Jesus: Pai, perdoa-lhes. E aquele perdão, ele não olhava com os olhos apenas humanos e via ali os seus malfeitores, mas ele olhava pelos séculos dos séculos e via a cada um de nós que não sabe muito bem o que faz, e estávamos perdidos em nossos caminhos, e ele disse: olha, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E nós fomos resgatados pelo seu perdão, pela graça dele manifesta naquela cruz, derramando seu sangue para nos redimir dos nossos pecados. Jesus diz: Pai, perdoa-lhes. A primeira atitude de Jesus na cruz foi liberar perdão aos seus traidores. Ele libera. Ele já tinha perdoado, ele roga ao Pai. A segunda atitude foi interceder por eles junto ao Pai, ou seja, ele já tinha perdoado, o coração dele não estava asfixiado pela mágoa, pela dor. Ali estavam pessoas gritando palavras de ordem contra ele, de condenação, de zombaria, mas ele já tinha perdoado a todos. Esse é o nosso Senhor, e agora ele intercede ao Pai que perdoe aquelas pessoas, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Você já orou pedindo perdão a Deus pelos seus pecados? Por qual atitude errada e não confessada você precisa pedir perdão agora mesmo? Fecha os teus olhos um pouquinho. Talvez seja um momento de você entregar sua vida ao Senhor Jesus, pedindo perdão pelos seus pecados, reconhecendo sua natureza caída, sua natureza pecaminosa, rebelde, pecadora. Talvez seja um momento de você pedir perdão
a Deus de todos os seus pecados, ou seja um momento de você pedir perdão por algo que você ainda não conseguiu nem confessar, que tortura a sua consciência, que massacra a sua alma, algo que você tenha feito, que a pessoa que está do seu lado nem imagina, algo que você tenha feito, que você mesmo se sente torturado por ter cometido isso. Quem sabe é nessa tarde que você vai sair daqui sem o peso dessa tortura na sua alma. Peça a Deus perdão. Peça neste momento: Senhor, perdoa os meus pecados. Amém? E quem você precisa perdoar, já que a jornada cristã só começa a partir do perdão? Quem você precisa também perdoar ou liberar perdão? Ou para quem você precisa pedir perdão? Quem você precisa perdoar? Para quem você tem que dizer as mesmas palavras que Jesus disse: Senhor, perdoa, porque ele não sabia o que estava fazendo comigo. E é bem provável que a pessoa que te magoou, que te feriu, ela não tinha noção do que estava fazendo. Ela não tinha noção da gravidade do que estava fazendo. Estava cega pela sua própria maldade, estava cega por seu próprio pecado, estava cega por seus próprios desejos pecaminosos e feriu a sua alma. Quem você precisa hoje perdoar e dizer: Senhor, perdoa também, porque eu já a perdoei, porque essa pessoa não sabia o que estava fazendo. E para quem você precisa pedir perdão? Porque da mesma forma nós também não sabemos o que fazemos, e às vezes magoamos, ferimos, machucamos pessoas sem saber o que estamos fazendo. Jesus diz: olha, eles não sabem o que fazem. E quantas vezes nós nem imaginávamos que estávamos ferindo, magoando a vida de alguém, que a gente precisa pedir perdão. Porque sem perdão não há cristão. O cristão não pode viver preso dentro de uma mágoa, preso dentro de uma dor, preso dentro da ausência de perdão, intoxicado com uma mágoa que vai se perpetuando. Eu queria encorajar você hoje a pedir para o Espírito Santo. Feche os teus olhos um pouquinho. Peça: Espírito Santo, traz à minha mente os nomes das pessoas que eu preciso perdoar. Espírito Santo, traz à minha mente também o nome das pessoas que eu preciso pedir perdão, porque o Senhor sabe quem eu feri sem saber o que estava fazendo, e o Senhor sabe em quantos corações ainda há mágoas causadas por mim mesmo. Peça sinceramente, fale: Senhor, traga à minha mente os nomes das pessoas que eu preciso perdoar e das pessoas que eu preciso pedir perdão, em nome de Jesus. Amém. Viva como perdoado, para perdoar como Jesus. Receba o perdão de Deus, tenha sua vida restaurada e viva como alguém perdoador. Você poderá experimentar a presença de Deus por meio do perdão quando você, primeiro, reconhecer a necessidade do perdão em sua vida. Reconhecer que você é pecador, reconhecer que você precisa receber o perdão de Deus, reconhecer que você é carente da graça, do amor de Jesus. Romanos 5,12 diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a
todos os homens, porque todos pecaram. Em Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos foram da presença de Deus, não há um justo sequer. E nós precisamos, primeira coisa, reconhecer que precisamos do perdão, da graça de Deus. Pessoas vão se afastando de Deus quando elas perdem a noção que precisam de perdão. Assim como o início da jornada cristã é o perdão, assim também o desviar-se da jornada cristã é pela incapacidade de compreender que precisamos continuamente do perdão do Senhor sobre a nossa vida. Segundo ponto, confessar seus pecados a Jesus. Nós temos um sumo sacerdote, Jesus. Confessar direto para Ele, né? Confessar ao próprio Jesus. O evangelista João, na primeira carta que ele escreve, no capítulo 1, verso 8 ao 9, diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Confessar os nossos pecados a Jesus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens senão Jesus Cristo, nosso Senhor. E somente por intermédio dele nós obtemos o perdão dos nossos pecados. Então precisamos reconhecer que somos pecadores e confessar nossos pecados ao Senhor Jesus. Terceiro ponto, confiar no perdão completo dado por Deus. Lucas 23:43, quando Jesus fala com aquele homem que estava crucificado ao seu lado, ele diz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. É um perdão completo, é um perdão instantâneo, é um perdão absoluto. Hebreus 4:14 diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. No capítulo 10, verso 14, o autor aos Hebreus diz: porque por meio de um único sacrifício Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E ele vai adiante no capítulo 10: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé. Havia no templo um véu que separava, como se aqui estivesse um grande véu, aqui fosse o Santo dos Santos e aí fosse o lugar santo. E esse véu separava, e aqui nesse lugar só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano para oferecer sacrifício pelo povo. E quando, na hora em que Jesus completa a sua obra naquela cruz, a narrativa bíblica é que aquele véu, onde ninguém podia entrar, se rasgou. Era um véu espesso, uma obra de tapeçaria lindíssima e forte, resistente. Aquele véu se rasgou de alto a baixo, sinalizando que agora o homem tinha acesso a Deus Pai por intermédio de Jesus. O Deus que abrira o mar vermelho, agora rasga aquele véu com o vermelho de seu sangue, para nos levar ao acesso à presença do Santo dos Santos. É por Jesus,
É pelo que Ele fez, o véu se rasgou e nós temos perdão, graça, livre acesso à presença de Deus por meio dessa obra maravilhosa. E a gente pode permanecer nessa presença. O autor do livro O Milagre das 7 Milhas, o ano passado eu comprei esse livro quando a gente começou a série Emaús, caminhando com Jesus. Vocês lembram da série do ano passado, que antecedeu a Páscoa? E eu estava dedicado ao estudo daquela passagem dos discípulos no caminho de Emaús, e eu vi esse livro aqui, O Milagre das 7 Milhas, e eu li a sinopse dele. Ele falava alguma coisa sobre essas 7 milhas seria justamente a distância percorrida por aqueles discípulos no caminho de Emaús. Aí eu comprei esse livro, só que eu comecei a ler e vi que a tônica dele era outra. Não era sobre a caminhada dos discípulos no caminho de Emaús. Ele usa como instrumento didático, em cada milha ele coloca uma dessas últimas palavras de Jesus. Bom, aí eu li um pedaço e falei, olha, acho que não é uma referência para o estudo agora. E esse início de ano eu comecei a pensar sobre a nossa Páscoa, nossa série de mensagens que antecederia a Páscoa, e aí eu voltei para esse livro e comecei a dar uma olhada, e fui para os textos bíblicos sobre as últimas palavras de Jesus, e eu falei, agora sim, é o momento da gente refletir. E o Stephen Furt, que ele diz assim: o perdão não apenas coloca você na estrada certa, como também o mantém nela. Porque muitas pessoas se afastam da fé cristã porque elas caem no mesmo erro, e erra de novo, e erra de novo, e pede perdão, e ela vai ficando com uma dificuldade de entender o perdão, e ela acha que para ela já não tem mais perdão, e aí ela acaba sendo afetada por uma mentira maligna de que para ela não tem mais solução, e ela acaba se lançando ao pecado por falta de entendimento a respeito dessa verdade do perdão. E essa frase me chamou muito a atenção. Perdão coloca a gente na jornada cristã, como eu disse, é o início da jornada, e ele mantém a gente na jornada. Você não precisa costurar o véu continua rasgado, e você pode entrar na presença de Deus pedindo perdão, entregando sua vida a Ele. Quarto ponto, decidir perdoar seus ofensores. Mateus 6,14 diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Ou seja, perdoar assim como nós fomos perdoados. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3,13. E sabe, meus irmãos, tem algo muito especial nisso. Só consegue perdoar quem entendeu e recebeu o perdão. Pessoas que têm dificuldade de perdoar são pessoas que ainda não compreenderam graça, não compreenderam e não experimentaram em si o mistério da graça de Deus, do perdão de Deus. E aí as pessoas, elas limitam o perdão. E sabe, você lembra de uma passagem bíblica onde Jesus conta uma parábola sobre um credor incompassivo? Você lembra? Aquele credor incompassivo, ele devia a um rei, você se lembra? E ele devia 200 talentos para aquele rei, se eu não me engano. E o rei chamou ele, e sabe, 200 talentos, um talento valia mais ou menos 20 anos de trabalho de um assalariado. Portanto, aquele homem devia 200 mil anos de dívida para aquele rei, 200 talentos. Se a gente fosse fazer uma conta aproximada, e o rei faz o que com ele? Perdoa a dívida, uma dívida impagável, 200 mil anos. Como é que você vai pagar uma dívida de 200 mil anos de trabalho?
sendo que você vai trabalhar no máximo 50, 60 anos. Ele perdoa uma dívida impagável. E o que acontece com aquele perdoado quando ele sai da presença do rei? Ele encontra alguém que devia para ele, se eu não me engano, 10 ou 20 denários, diferente de talento, era mais ou menos 20 dias de trabalho. E o que ele faz? Ele cobra, ele não perdoa. Portanto, meus irmãos, quem não consegue perdoar, não entendeu nada sobre perdão. O perdão liberta e libera as pessoas na jornada da sua vida. O perdão destrava, libera, cura, restaura. O perdão não é apenas um mecanismo de defesa baseado no que merecemos, mas é uma tática ofensiva para ganhar a guerra contra a amargura em nossos corações. O pastor Steven fala isso. É uma guerra para ganhar essa guerra contra a amargura e as raízes de amargura que ficam em nosso coração. Quinto ponto: aceitar perdoar sem limites o próximo, sem limites. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Bom, vamos fazer uma conta então. A gente tem que perdoar até 70 vezes 7. É bastante, não é? Já dá para, perdoar e ter um saldo bom aí. Mas pode ser que alguém peque mais do que isso contra a gente, não pode? Jesus não estava pedindo para ele fazer conta. Jesus estava dizendo que você deve perdoar além da conta, porque 7 era o número da perfeição. 70 vezes 7 era a simbologia para um judeu de plenitude. Ou seja, você não tem que ficar contando quantas vezes. Ah, mas você fez a mesma coisa comigo, não tem mais perdão. Então rasgue sua Bíblia. Jesus disse: perdoe além da conta. Não fique fazendo conta de quantas vezes sua esposa pecou contra você, seu marido pecou contra você, seu pai pecou contra você, sua mãe, seu filho, um irmão, um amigo, alguém. Não fique fazendo conta. Caderninho, está na minha lista negra. Você está na minha listinha negra, não faça isso. Ou você, aliás, eu vou repetir a frase que eu comecei: sem perdão não há cristão. Perdoe gratuita e generosamente como Jesus. Quem foi alcançado pela graça, age com graça. Quem foi alcançado pela graça não age com lei. Pedro estava questionando a respeito do princípio da lei, e Jesus sobrepuja a lei. Pedro, não é só 7 vezes, é 70 vezes 7. Se você foi alcançado pela graça de Deus e quer tratar o relacionamento com o seu próximo a partir da lei, você está fora da graça de Deus, fora do padrão da cruz. Um filósofo disse: a vingança nos torna igual ao ofensor, o perdão nos torna superiores a ele. O perdão é uma condição fundamental para o seu tratamento, a sua cura, o desenvolvimento da sua vida cristã. Por isso Jesus diz na sua 7ª, última palavra: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A escolha do perdão é a escolha da libertação. Escolha perdoar no padrão da cruz. Em primeiro lugar, entenda o padrão como Deus perdoa. O perdão padrão da cruz está baseado no amor de Deus. Primeira coisa, Deus perdoa imediatamente.
Sabe quando você briga com alguém, fica muito chateado, e a pessoa vem pedir perdão e você fala: não, agora não quero conversa, não, sabe? Faz um bico desse tamanho e se tranca no quarto e se recusa a liberar perdão. Isso é coisa de gente. Deus não. Você pedir perdão agora, Ele perdoa imediatamente o seu pecado. É a gente que precisa de um tempo, né? Não, eu preciso de um tempo para... Deus perdoa imediatamente. Lembra daquele ladrão? Tem uns que falam que era bom ladrão, de bom não tinha nada. Bom era Deus que graciosamente concedeu perdão e favor por meio de Jesus. Aquele homem fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. E aí é a mensagem da semana que vem, o capítulo da semana que vem. Ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo, agora mesmo, é imediato. Ele perdoou aquele homem, porque ele encontrou um coração arrependido. Aquele homem já tinha esboçado: olha, a gente merece estar aqui, esse homem não merece, esse é um santo de Deus, é o filho de Deus. Deus perdoa imediatamente. E esse é o padrão de Deus para perdoar. Nós precisamos perdoar no padrão de Deus. Deus perdoa completamente. 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 Tem coisas que a gente tem dificuldade de perdoar. Não sei se você já disse para alguém algo assim: ah, se você fizer isso comigo, não tem perdão. Então você é pagão, porque sem perdão não há cristão. Deus perdoa completamente, plenamente. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Sabe o único pecado que Deus não perdoa? A blasfema contra o Espírito Santo. E deixa eu te dizer uma coisa: sabe o que é a blasfema contra o Espírito Santo? O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Alguém que blasfema contra o Espírito não é que faz uma chacota, não é que faz uma brincadeira, é alguém que rejeita a ação do Espírito, convencendo que ele é pecador. E se alguém não se entende como pecador, carente da graça de Deus, como é que ele vai ser perdoado? Não tem perdão para ele. Mas não há pecado que Deus não possa redimir, perdoar. E Ele perdoa completamente. E se tem algum tipo de pecado na vida de alguém que você não perdoa, você não é cristão, você é um pagão. Porque a gente precisa perdoar no padrão da cruz, do que Cristo fez por nós. Deus perdoa repetidamente. Eu me lembro quando eu era jovem, 17, 18 anos, eu tinha as minhas lutas e eu tinha uma vontade de fazer coisas para Deus e de viver em consagração. Eu orava, eu jejuava e às vezes eu pecava e pecava de novo, e ia diante de Deus assim com uma vergonha. Eu falava: não sei se Ele vai me perdoar, porque eu já pedi perdão sobre isso e cometi de novo e pequei de novo. E eu me lembro de um dia, tá muito mal, muito triste com aquilo. Eu falei: puxa, pequei de novo. E eu fui para um tempinho de oração e o Espírito Santo me visitou naquele dia, fazendo eu entender os 70 vezes 7, fazendo eu entender que o perdão me colocou na jornada e me mantém na jornada, e que Deus me perdoava repetidamente. Enquanto houver arrependimento, há perdão. Só não vai haver perdão se não houver arrependimento, noção de que errou. Deus perdoa repetidamente. É a gente aqui não tolera as repetições. Mas de novo, agora chega, não perdoo mais. Olha, cuidado com isso.
que a gente tem que perdoar, até 70 vezes 7. Ainda que seja 70 vezes 7 o mesmo erro, e se passar da conta, você lembra que Jesus estava falando que é para perdoar além da conta. Deus perdoa gratuitamente, não precisa pagar penitência, não precisa pagar promessa, né? Eu alcancei uma graça de Deus, vou pagar uma promessa. Mas se está pagando não é graça, graça é de graça, não precisa pagar. Deus perdoa de graça, é a gente que cobra, né? A gente compra um presentinho para agradar. O marido peca, erra, pisa na bola com a esposa, aí vai lá na lojinha, compra um presentinho, leva com aquela cara de pidão, tentando comprar o perdão da esposa. Ou então dá o cartão de crédito: amor, vai lá no shopping, Jaguarão, está querendo comprar o perdão. Nossas relações de perdão não podem ser compradas. Você não vai pagar o perdão de ninguém que te perdoou, é de graça, porque Deus perdoa gratuitamente. Uma expressão de generosidade, de gratidão, não tem nada a ver com comprar o perdão de alguém. Deus te perdoa agora, tudo, sempre e de graça. Eu queria convidar você para a gente ficar em pé e orar nesse momento. Feche os teus olhos um pouquinho. Talvez você carregue um peso na sua vida, um peso que te machuca. Pastor, já lutei tanto com esse peso, mas se ele ainda é peso, não está resolvido. Seja em relação a você e Deus, ou seja em relação a você e alguém, eu quero encorajar você a crer nas palavras de Jesus e experimentar o perdão em você e através de você. Lembra daquele exercício que nós fizemos? Peça perdão nesse momento ao Senhor Deus, aí na sua mente, uma oração silenciosa. Mas se há algo que você acha que Deus te rejeita porque você fez isso, se há algo que afeta o seu relacionamento com Deus, e você não consegue se firmar na igreja, porque você não se sente digno de estar aqui, por conta de um pecado que você cometeu, por conta de um vício que você tem, hoje é uma oportunidade de você ser liberto, chegando diante de Deus com confiança e falando: Senhor, eu me arrependo profundamente do meu pecado, eu peço perdão ao Senhor. Resolva a questão da sua vida com Deus, se arrependendo, confessando e pedindo perdão. E talvez você precise resolver algo com alguém que não sabia o que estava fazendo, estava cego, estava no pecado, estava transtornado, e que magoou, feriu, cortou a sua alma, mutilou as suas emoções, e você se sente aprisionado. Essa é uma tarde de perdão, é uma tarde de você perdoar essa pessoa e de viver livre dessa dor. E essa também é uma tarde de lembrar daqueles nomes que o Espírito Santo de Deus trouxe para você. E você vai sair daqui com uma demanda, não que o pastor Eliandro te deu, mas que o Espírito Santo te deu. Pessoas que você precisa pedir perdão. E se o Espírito Santo colocou nomes na sua mente
de pessoas que você precisa perdoar e pessoas que você precisa pedir perdão é o Espírito Santo. Você tem um compromisso com o Espírito Santo de limpar a sua vida, de se ver livre de qualquer prisão que afete o seu relacionamento com Deus. Porque enquanto estamos presos à ausência de perdão com alguém, também estamos limitados na nossa relação com Deus. Por quê? Não entendemos o que é perdão. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento, pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pedindo perdão ao Senhor a respeito de atos, palavras, pensamentos que cometemos e que feriram a tua santidade e que destruíram a nossa personalidade e a nossa vida. Pedimos perdão, nos arrependemos, confessamos diante de ti e recebemos perdão imediatamente, completamente, repetidamente, gratuitamente, porque o que nos coloca na estrada da vida cristã e nos mantém nela é o teu perdão, a tua graça, o teu amor, Senhor. E nós assumimos um compromisso contigo de trabalhar com esses nomes que o teu Espírito trouxe para nós, de pessoas que nós precisamos perdoar e de pessoas que nós precisamos pedir perdão. Ajuda-nos, Deus, a tratar disso, porque se o teu Espírito trouxe a nossa memória, é porque o teu Espírito quer purificar nossa vida, desobstruir o canal do perdão e fazer com que a nossa vida cristã flua a partir da graça, a partir do amor de Jesus, a partir da aplicação do que Cristo fez por nós. Oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Que bênção. Graças a Deus por isso.